Boa tarde a todos. Já estou fazendo o ingresso das pessoas aqui, doutor Ângelo, tá bom? Estaremos juntos aqui meio. A Luane já está aí presente, né, Luana? Oi, boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Wilson. Olá, Tudo bem? Boa tarde. Já Will. estou fazendo a ingressão das pessoas aqui na sala, tá bom? Podem ficar à Muito vontade. bem. Olá, Luana, boa tarde. Olá, tudo bem? A hora que Tudo vocês bem. quiserem que eu compartilhe a tela, vocês me falam que já está tudo pronto aqui. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. E todos os Obrigada, colegas que estão Ângelo. chegando Eu aí. agradeço a oportunidade. Opa, que bom, vamos juntos. Vou me ausentar aqui 2 minutinhos e retorno, viu? Só uma dúvida, Ângelo. A gente tem um Pois tempinho não. para as pessoas se apresentarem ou a gente vai direto? Eu acho que a gente não consegue, Luana, trazer todos os colegas, né, para se apresentar e tudo mais. Então, você pode ficar à vontade. A gente espera uns 5 minutinhos para que todo mundo chegue. Vamos considerar assim. E a gente E aí, a começa. partir daí, a gente segue, tá bom? É o tempo Combinado. que eu vou Obrigada. ali. Que ela quer. E esse Luana, você está me ouvindo? Sim. Luana, faça no seu compartilhamento, na hora que você compartilhar a tela, na barra superior aí dentro do Zoom, você vai ter compartilhamentos, né? Uhum.
Na barra superior, você pode até compartilhar alguma coisa que você quiser. Vai ter uma abinha lá em cima, tem uma opçãozinha lá, desabilitar a anotação dos participantes. Tá? Nos 3 pontinhos no canto direito, você pode desabilitar, tá? Se você quiser fazer um compartilhamento agora de teste e fazer isso, pode ser feito, tá bom? Tá. Repete o caminho para mim, por favor, Wilson. Compartilhe uma tela sua e logo acima vai aparecendo aquela barrinha verde de compartilhamento aqui dentro do Zoom. Tá, no canto direito da barrinha vai ter 3 pontinhos. Peraí. Neles você... Vou compartilhar aqui. Isso, pode compartilhar. Vamos ver se vai dar certo. Aí tá. Já selecionei aqui a tela que vai ser compartilhada. Aí o que você quer que eu faça depois? E compartilha ela agora. Clique em compartilhar ela. Isso. Apareceu uma barrinha verde superior para você, não apareceu? Sim. Ah, sim. Uhum. No canto direito dessa barrinha tem 3 pontinhos, não tem? Tem. Clique nesses 3 pontinhos. Já cliquei. Tem uma opção aí, desabilitar. Isso, por favor, marca isso aí, por favor, para não corrermos perigo. Marquei. Vê se deu certo. Isso, maravilha. Deixa eu ver se apareceu para mim. Tá, maravilha. Agora eu não consigo mais fazer anotação. Somente você vai fazer isso aí, tem esse acesso. Maravilha. Pode cancelar seu compartilhamento agora e já daremos início, tá bom? Tá. Maravilha. Doutor Ângelo, o senhor já está de volta? Luana, você está como co-anfitriã, tá bom? Pode ficar tranquila, tá bom? Somente você vai conseguir compartilhar telas, tá? Se aparecer mensagem para você ali sobre admitir pessoas, pode ficar tranquilo que eu estou aqui nos bastidores, vou estar te auxiliando, tá? Vai decorrer sua palestra tranquilamente, tá? Pode ficar tranquilo.
Os microfones dos participantes estarão desabilitados, conforme nós combinamos. Na hora que, se você quiser que alguém fale alguma coisa, vai ter o chat, mas se quiser em áudio, você me fala que nós habilitaremos o áudio, tá bom? Mas fica mais para o final para não te atrapalhar aí no decorrer da sua palestra, na sua linha de raciocínios, tá bom? Combinado, Wilson. A hora que você achar que já todo mundo já entrou na sala, que eu puder começar, por favor, só me avisar que a gente já está preparado aqui. Tá ok. Só estou aguardando o retorno do Dr. Ângelo, que também é a sala. É importante ele estar presente também para darmos início, né, na palestra, tá? E também tem umas pessoas aqui na sala de espera aqui, eu perguntar a ele se eu poderia adicionar já essas pessoas. Sim, Wilson. Quanto tempo já faz que a gente começou aqui? Já começamos aqui, doutor Ângelo, já estamos aqui com 7 minutos praticamente. Pois é, ainda tem fila de espera? Tem umas pessoas que não estão na minha lista aqui, eu posso adicioná-las? Pode adicioná-la, porque nós precisamos começar, temos todo o interesse de ouvir a nossa formadora Luana, que está conosco aqui, um prazer recebê-la. Olá, Kathleen, estou te vendo aqui na minha tela e muitos colegas aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Prazer recebê-los aqui para mais essa oficina com a Luana Roncarati. Estamos só admitindo mais algumas pessoas aqui. 2 minutinhos, Luana, e você assume essa oficina para a gente falar sobre experiência do usuário, não é isso? Exatamente, Ângela. Também estou super feliz de estar aqui com vocês em um campo que eu, que sou do executivo, a minha carreira inteira, não tenho tanto contato, mas estou muito animada de conversar com vocês aqui a respeito, pessoal. A hora que vocês quiserem começar, Ângelo, a gente... Legal. Estamos aqui. O Wilson vai dar uma coordenada para a gente aí. Wilson, você tem 60 segundos, Wilson. Maravilha. Estou fechando o microfone de todos, tá bom? Então nós vamos agora, qualquer informação, o chat vai estar aberto, né? Perguntas vão ser pelo chat. Somente a Luana estará fazendo a palestra e os microfones a partir desse momento estão todos desativados e ninguém tem mais autorização para ativar os microfones. A Luana, sim, pode ligar o seu microfone e boa palestra para todos. Obrigada, Wilson. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela e eu vou ficar olhando principalmente para minha tela. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, precisarem dar algum sinal, alguma coisa, Wilson, por favor, pode me interromper ou me manda algum sinal, porque eu não vou estar olhando para a tela o tempo todo, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Wilson, peço que você me confirme se vocês já estão vendo. Sim, estamos vendo sua tela, perfeitamente. Maravilha. Então, vamos começar, pessoal. Bom, gente, qual o propósito aqui hoje, né? É um workshop para a gente falar um pouquinho sobre experiência do usuário. É um workshop, mas como a gente não tem um tempo tão longo, eu escolhi alguns pontos aqui para trazer, para falar para vocês, para contar um pouco do que a gente tem feito no governo federal, e aí, mas a gente vai ter tempo suficiente para a gente conversar adiante, porque eu quero que a gente troque um pouco de ideias também, tá? Por favor. Então, bom, aqui o tema que a gente vai falar hoje é um pouco sobre experiência do usuário, mas principalmente sobre do ponto de vista de quem presta serviços, e aí isso pode ser do governo federal, do judiciário, do legislativo, ou mesmo que não seja um serviço público, o tema tem muito a ver, e a gente vem aprendendo muito também com o que é feito fora do setor público, então a gente a proposta aqui é falar um pouco sobre o que a gente pode fazer para conhecer e melhorar a experiência em serviços públicos digitais, tá? E aí eu comento alguns casos de pesquisa que a gente já realizou. Peraí. Deixa eu só checar aqui o que está acontecendo com... Agora foi. Bom, então me apresentando muito rapidamente, meu nome é Luana Roncarati, eu sou coordenadora geral da equipe que realiza pesquisa com usuários dentro do Departamento de Experiência do Usuário de Serviços Públicos da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.
Eu sou doutora em ciência política de formação, já tenho cerca de 15 anos de carreira trabalhando principalmente com políticas digitais, né, que se referem à tecnologia e gosto muito do tema, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem aí, quiserem trocar ideia comigo sobre isso, eu vou ficar super feliz de falar a respeito. Eu tô mudando aqui, vou ter que usar meu mouse. Bom, gente, então a ideia aqui hoje um pouco é tentar falar da forma mais dinâmica possível, né? E mostrar para vocês como fazer uma análise, fazer uma pesquisa, tentar entender a experiência dos usuários. É algo simples de se fazer, é possível de se fazer, você não precisa ter uma mega expertise, uma mega experiência nisso, e acrescenta muito valor aos serviços que são prestados para a população. E eu vou começar fazendo essa fala contando algumas histórias, tá? Que são histórias reais de personagens e pessoas que a gente conheceu fazendo pesquisa. O primeiro deles, e talvez vocês até conheçam também, casos parecidos, é da Zélia, e ela é uma senhora que tem cerca de 50 anos e que sempre usou o e-social. Aqui é um caso sobre uma usuária do e-social, vocês provavelmente conhecem, já ouviram falar, que é o sistema do governo federal que concentra as obrigações de arrecadação de quem tem empregado doméstico em casa, tá? E a Zélia, nesse caso, ela já usa o e-social há muito tempo e ela sempre achou o sistema muito confuso, muito trabalhoso, eram muitas telas, ela tinha que fazer vários cliques. Toda vez que ela ia fazer um lançamento no mês, ela tinha a sensação que ela tinha que reaprender aquele caminho, reaprender aquilo que precisava ser feito. E, além de tudo, ela achava a linguagem muito dura, muito técnica, muito difícil daquele sistema. Então, ela achava que melhorou muito da época que era no papel, que não era tudo unificado, mas ainda assim ela sofria nessa utilização do sistema. E muitas vezes ela precisou contratar alguém ou precisou pedir ajuda para terceiros para fazer coisas simples, como admitir um empregado ou demitir um empregado. E isso deixava a Zélia desgastada, triste, ela queria resolver aquilo, ela é uma pessoa muito, muito independente, queria muito não precisar de outras pessoas. Quando foi em janeiro de 2020, ela foi usar o e-social e ela percebeu que o sistema estava diferente. Ela ficou impressionada que eram menos cliques, tinha algumas orientações ali que antes não existiam, ela conseguiu fazer em segundos, ela não sabe nem explicar o que ela fez, mas ficou fácil, ficou intuitivo, ela fez muito naturalmente, algumas coisas que antes era muito sofrido para ela. A outra história que eu quero compartilhar com vocês é a do Pedro e do Passe Livre. O Pedro tem 23 anos e ele tem uma deficiência física que limita um pouco os movimentos dele. Em função dessa condição, ele precisa viajar a São Paulo com alguma frequência para fazer tratamento de saúde e por isso ele usa o Passe Livre. O Passe Livre é um programa do governo federal que oferece gratuidade nas passagens interestaduais para quem tem baixa renda e tem uma deficiência física, tá? E, em função disso, ele solicitou, então, o Passe Livre é uma credencial, né, que precisa ser solicitada, e mostrar que esses requisitos são preenchidos. E a primeira vez que ele solicitou foi em 2017, e nesse momento ele teve que ir pessoalmente a uma agência do governo, levou uma papelada para comprovar que ele era ele mesmo, para comprovar que ele tinha deficiência, que ele tinha baixa renda, tudo isso. E não foi simples para ele. E o Passe Livre ele precisa ser renovado a cada 3 anos, tá, pessoal? Ele não é vitalício. Então, quando foi 2020, ele foi fazer a renovação do Passe Livre e ele também se impressionou porque o serviço, ele não precisou ir pessoalmente a nenhum lugar, estava disponível pela internet, ele conseguiu submeter todos os dados dele e ele não precisou da ajuda de ninguém também. Antes ele precisou da mãe dele e ele não conseguiu fazer isso sem a ajuda de ninguém. Também foi uma mudança significativa para ele, que ele percebeu. O último caso é da Rosana e a relação dela com o seguro-desemprego, pessoal, que é quando as pessoas perdem o trabalho, né? Ela tem 25 anos e ela trabalha como empregada doméstica. Em 2018 foi a primeira vez que ela pôde usar, que ela perdeu o emprego e pôde usar o seguro-desemprego. Na ocasião, ela foi a uma agência do trabalhador para se informar, ali houve uma atendente que atendeu ela, explicou como é que funcionava, fez a solicitação do seguro-desemprego para ela. Em 2020, no meio da pandemia, a patroa dela perdeu o emprego, precisou desligar ela também, e ela entrou em desespero, achando que, com todas as agências fechadas no meio da pandemia, ela não ia conseguir solicitar esse seguro-desemprego. Conversando com uma vizinha e com alguns conhecidos, entrou na internet e descobriu que a carteira de trabalho estava em formato digital, era um aplicativo, e
ao baixar ali, conseguiu descobrir que ela podia solicitar esse seguro-desemprego pelo aplicativo. Então, também ficou muito pressionada, fez tudo muito rápido, sem gastar dinheiro de ônibus, porque ela já estava num momento financeiro complicado. E aí, pessoal, por que eu trouxe esses casos? O que esses casos têm em comum? E são casos reais de serviços e de pessoas que não têm exatamente esse nome, mas que a gente ouviu casos muito parecidos, tá? Para trazer para vocês. Todos eles foram objeto de estudos de experiência do usuário, incluindo pesquisa com usuários reais que usam esses serviços. Nesses estudos foram identificadas as necessidades e as dificuldades dos cidadãos reais que utilizam esses serviços. E esses serviços, a partir de então, foram redesenhados sob uma nova lógica, não só considerando tecnologia, mas considerando principalmente o valor que era entregue para aquelas pessoas, ou seja, considerando acessibilidade quando a gente está falando de pessoas com deficiência, considerando o mínimo de custo possível quando a gente está falando de um benefício que vai para uma pessoa que perdeu o emprego e outras questões também. Tá? E aí o que a gente traz aqui, e é um pouco que a gente vai conversar hoje, é que fazer análise, fazer um estudo sobre a experiência do usuário dos serviços que a gente presta é essencial quando a gente está falando de transformação digital. E quando a gente está falando de uma transformação digital, de um governo ou de um poder, de forma geral, necessariamente envolve mais do que a inclusão ou a adoção de novas tecnologias. Envolve principalmente uma mudança de mentalidade. Não adianta simplesmente você escanear um papel e achar que isso é um formato tecnológico. Muitas vezes os serviços precisam ser completamente redesenhados para gerar esse valor e mudar a lógica e mudar o que está sendo realmente entregue para as pessoas que são beneficiadas. E aí, gente, por que isso? Por que a gente precisa falar de valor para as pessoas? Em primeiro lugar, pessoal, antes da gente falar de setor público, falar de governo, de serviços, de incorporação de tecnologia pelo governo, a gente precisa lembrar que o mundo está mudando muito rápido. Pessoal. E o mundo está mudando muito rápido e essas mudanças estão alcançando todo mundo, todas as classes sociais, todas as raças, todos os países. Então, é importante lembrar, por exemplo, tanto que a nossa vida, não foram só as tecnologias, né? Tanto que a nossa vida mudou em 10 anos. Então, há 10 anos, se a gente precisava de um transporte, de um táxi, em geral, a gente usava um telefone, que se você estava numa cidade diferente, você não consegue saber exatamente o telefone de teletáxi, mas principalmente era na rua, né? Hoje em dia, você não faz mais isso, seja táxi, seja por aplicativo, em geral, a gente usa tecnologia para conseguir um transporte. A forma como a gente troca mensagem, como a gente se comunica, na verdade, mudou muito. Então, antes a gente tinha, no máximo, usando a internet há 10 anos, a gente tinha alguns aplicativos que precisavam da internet que a gente precisava estar em casa ou estar com o computador para utilizar. Ou bom e velho SMS também, ou chamada telefônica. E isso mudou completamente. A forma como hoje a gente se comunica mudou muito por causa das tecnologias. Localização, uso de GPS. Há 10 anos a gente não tinha os GPS incorporados nos nossos celulares. Hoje a gente tem, mudou completamente também. As próprias redes sociais mudaram. Há 10 anos a gente ainda tinha algumas redes sociais que hoje não existem mais. Hoje a gente tem outras redes sociais e muito mais presentes na vida de pessoas de várias faixas etárias, né? A forma como a gente assiste e se envolve com conteúdos de mídia também, seja vídeo, seja música, mudou completamente, né, gente? E aí, quando a gente fala de Brasil, então é importante a gente olhar para isso, tudo que está acontecendo no mundo, para toda essa evolução, e olhar também para o que está acontecendo no Brasil. Esses números talvez já tenham até números mais atualizados, depois eu vou até dar uma olhada, mas há pouco tempo, quando eu fiz essa apresentação, algumas semanas, a gente ainda tinha apenas os dados de 2019. Mas a última foi 2019 mesmo, a de 2020 está correndo agora, deve ser publicado ano que vem. Então, isso aqui está bem atualizado, sim. Então, há 10 anos, em 2019, a gente tinha menos de 40% da nossa população com acesso à internet, né? Na população com 10 anos ou mais. Hoje, essa proporção aumentou para 74%. Então, em 10 anos, nossa população de internautas aumentou muito. Hoje, a gente tem mais de 130 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil. Nós somos o 4º país em número de internautas.
E quando a gente olha para a faixa etária de 16 a 24 anos, que é um público que já está acessando muitos serviços digitais, seja como estudante, para tirar a primeira carteira, para se alistar como eleitor, enfim, de 16 a 24 anos a gente tem 90% da população conectada à internet, tá? É importante também considerar as diferentes classes, a questão socioeconômica também, então 57% das classes D e E também estão conectadas, mas um outro ponto muito relevante, principalmente para a gente como governo federal, é que 58% das pessoas que estão conectadas à internet estão conectadas apenas pelo celular. Então, é um item muito, muito importante para a gente pensar a política pública de modo geral. E quando a gente olha para o setor privado, gente, o que a gente consegue depreender e aprender do setor privado que também está olhando para todas essas tendências e todas essas mudanças mundiais? E aí, gente, quando a gente olha para 5 empresas mais valiosas hoje, o que a gente depreende? O que é importante? O que a gente consegue aprender com elas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que essas 5 empresas são de base tecnológica. E todas essas 5 empresas têm, que vocês facilmente conseguem pensar quais são, têm missões declaradas que empoderam as pessoas e colocam as pessoas, os seus usuários, os seus clientes no centro das suas estratégias. Então, o que isso traz para a gente que está no setor público, pessoal? Bom, algumas lições importantes estão aí que a gente pode aprender. A primeira delas é que a gente, falando de tecnologia ou não, a gente precisa colocar as pessoas no centro dos nossos processos. Então, hoje, para a gente é muito claro que entender as pessoas que usam ou vão usar o serviço que a gente presta, as suas necessidades e as suas dificuldades é essencial, justamente para que a gente possa entender e desenhar a melhor experiência e a jornada mais simplificada possível para esses usuários. E aí, outros pontos importantes que a gente vem aprendendo, gente, nesse movimento que a gente vem fazendo de ouvir as pessoas, de entender as pessoas e pensar serviços que atendam às suas necessidades. É que as pessoas, independente de onde elas estejam das suas faixas etárias, elas querem as melhores experiências possíveis, elas querem experiências incríveis. As pessoas têm sonhos, as pessoas têm desejos, as pessoas têm necessidades, as pessoas têm emoções. E quando elas estão acessando serviços ou descobrem que precisam obrigatoriamente acessar um serviço, ainda assim elas têm emoções vinculadas a essa expectativa, a esse uso e até mesmo ao pós-serviço, né? Em geral, as pessoas querem ver as suas necessidades atendidas em todos os serviços que acessam. E quanto melhores os serviços hoje que a gente tem, ainda que seja na iniciativa privada, coisas muito fáceis, a facilidade de conseguir um carro para a gente se locomover ou outras coisas, a gente está lidando com pessoas que naturalmente vão querer experiências boas em outros setores da sua vida também. E aí, só para a gente trocar uma ideia, então, assim, começando a entrar mais na questão de experiência. Quando a gente pensa, por exemplo, numa embalagem, qual embalagem vocês acham que oferece a melhor experiência? Essa ou essa? Isso aqui foi um desenho pensado na experiência da pessoa que estava utilizando. Qual o espaço que oferece a melhor experiência de compra, por exemplo? Uma como essa, uma gôndola básica de um supermercado, ou uma loja toda desenhada e projetada para as pessoas sentirem o cheiro do produto e se mobilizarem com aquilo ali, com aquele serviço que está sendo prestado, não apenas com o produto. E aí eu trouxe esse desenho é do filho de um amigo meu, de um colega, que eu pedi permissão para usar e que é muito interessante. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que cada pessoa é um mundo e cada pessoa tem uma perspectiva própria sobre o mundo também. Então, por exemplo, um desenho de criança, não sei se vocês já repararam, mas em geral as crianças desenham pessoas com pernão. E por que as crianças fazem isso? Basicamente porque, do ponto de vista delas, elas veem principalmente pernas. Então, elas veem uma cabeça menor e veem pernas. Então, é muito importante lembrar disso, que do ponto de vista do nosso usuário também, para a gente pensar na melhor experiência para eles. E nesse sentido, empatia é um elemento essencial. A gente vai falar um pouco mais adiante também. Então, por exemplo, aqui um exemplo de parque que é super famoso por oferecer uma experiência encantadora para os seus clientes. E não sei se vocês já ouviram falar, mas o criador do parque, o Walt Disney, ele considerava muito o ponto de vista dos seus usuários. Por isso que tudo, mesmo na linha
da visão de uma criança muito pequena, é muito bonito, desde as lixeiras, os banquinhos, é tudo muito cuidadoso, pensado para elas. E dizem que na época da criação dos parques, ele fazia questão de se deslocar por trenzinhos ou outras formas, justamente na altura das crianças, porque ele queria ver o que as crianças viam, justamente para pensar uma melhor experiência para elas. É justamente um exercício de empatia, de calçar o sapato do outro, né, para conseguir ter esse olhar. E aí, gente, então, assim, pensando um pouco no que é a experiência do usuário, só para trazer o conceito para vocês conseguirem pensar melhor e, eventualmente, pensar como é que ele se aplica no dia a dia de vocês. E aí, eu trouxe um vídeo aqui, vamos ver se vai funcionar, ele está incorporado aqui à apresentação, e é do Don Norman, que é um dos criadores do termo UX, de experiência do usuário, tá? Eu vou clicar aqui para vocês. Wilson, confere e me diz se está funcionando, por favor. Eu acho que abriu aqui. Peraí. Vocês escutam? Não, não estou escutando, não. Não, eu vou passar aqui para outra. Eu acho que eu vou interromper e compartilhar de novo, gente. Só um minutinho, peraí, mas vai dar certo. Voltou agora? Tá aparecendo, gente? Vou dar Sim, o agora play, está então. aparecendo. Vamos ver se vocês escutam. Vou aumentar o máximo aqui, porque eu acho que isso influencia. Você colocou para compartilhar o áudio do computador também no compartilhamento, Luana? Coloquei. Maravilha. Vamos testar, vamos ver se dá. Hi, I'm Angie Lee, and I'm here at the UX Perfect. conference in San Francisco. I got to ask Don Norman what he thinks about the term UX. Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple. And, you know, we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you, can't fit it into the car. It's in this great big box. It doesn't fit into the car. And when you finally do get it home, opening the box up and, it looks scary. I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product. It may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we called the User Experience Architect's Office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer. I design websites or I design apps. And they have no clues to what they're doing. And they think the experience is that simple device, the website or the app or who knows what. No, it's everything. It's the way you experience the world. It's the way you experience your life. It's the way you experience the service. Or, an app or a computer system. But it's a system, it's everything. Got it? Eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Um minutinho aqui. Só que eu estou com algumas telas abertas. Tá aparecendo? Tá, né? Sim, está aparecendo. Obrigada. Gente, então... Ai, peraí que tá abrindo de novo aqui a coisa. Então, pessoal, o que esse conceito significa, né? Por que ele tem importância? Porque muitas vezes, e aqui é um meme, não sei se vocês já viram, é meio famoso na área de design e tudo, que você tem um programador achando que fez uma solução super simples, super intuitivo, pensando na experiência do usuário, mas quando os usuários vão usar,
não é exatamente como ele planejou. Então, acha-se que a culpa é daquele usuário, dos gatos que não estão sabendo usar aquilo. Ou esse aqui também, que o arquiteto fez um pavimento, mas que as pessoas não usam, e acham que as pessoas que estão fazendo algo errado. E nesse caso, o que é importante? Por que é importante pensar a experiência do usuário? Porque nesses casos, o problema não são os usuários. O problema, muitas vezes, foi o desenho daquele serviço. E se as pessoas não estão, muitas vezes, utilizando o seu serviço da forma como você achou que elas deveriam estar usando, então isso é provavelmente uma falha do design do seu serviço. Né? Então, é muito importante entender os seus usuários, colocá-lo no centro do seu processo, e essa é a razão mais fundamental para se fazer pesquisa com usuários, tá? É realmente buscar entender as pessoas que vão usar os serviços, para que você entenda quais são as necessidades deles, os desejos, diminuir as suas dores e melhorar as experiências ruins, né? E aprimorar as boas. E aí, o conceito de experiência do usuário em si, como o Dom Norma falou ali, a experiência do usuário é o que uma pessoa sente ao interagir com uma organização, seus produtos e seus serviços. Ou seja, não é só o produto em si, tem todo o relacionamento também que vai além, é prévio e posterior ao produto em si. Vai muito além do produto, abrange desde o momento que a pessoa resolve utilizar até ao momento da pós-compra ou pós-serviço. Tá? E esse conceito tem 3 ideias fundamentais embutidas nele, gente. Primeiro, é a ênfase na empatia, que eu comentei muito rapidamente, nas necessidades reais desses usuários, desses cidadãos. Ele considera todos os pontos de contato necessários para a pessoa acessar o serviço, ou seja, desde a busca por uma informação, uma ida a um canal, muitas vezes, um telefonema, um site, mas também ao acesso ao serviço e depois o pós. Então, é muito importante saber também o pós, né? O tempo que ela vai esperar, o quanto que vai custar, quando é que ela vai receber o retorno sobre aquele serviço. E também, outro ponto importante é que considera as emoções dos usuários e as oportunidades de melhoria advindas dessas emoções, tá? E aí, comentando um pouco, muito rápido, do nosso trabalho, a gente já fez mais de 50 projetos de pesquisa, né, nos últimos meses, a gente já ouviu mais de 20 mil pessoas, tanto em surveys como em entrevistas em profundidade, a gente ouviu mais de 2 mil pessoas, e a partir desse material a gente vem consolidando alguns aprendizados importantes sobre serviços públicos digitais. Pessoal, aí a gente está falando já bem do setor público prestando serviços, tá? E aí alguns pontos dos nossos aprendizados, do que é uma experiência ótima de serviço digital. Tá? Gente, o nosso foco é muito governo federal, mas eu acho que se aplica, sim, a muitos poderes, os outros poderes, tranquilamente. Então, bom, primeiro ponto, os usuários não precisam percorrer, né, numa experiência ótima, ideal para eles não precisam percorrer um número excessivo de balcões. Quando a gente fala de balcão, a gente está falando de balcão físico, mas também de balcão digital. Então, tipo, o ideal é que ele não percorra vários sites ou vários aplicativos diferentes. O outro ponto, os usuários não têm dificuldade de achar todas as informações que buscam, que necessitam. Ele não fica buscando várias informações em vários canais diferentes. Os usuários pagam valor conveniente. Quando a gente fala de valor conveniente, é não só uma taxa financeira, mas também ele não precisa gastar muito tempo disso, porque a gente sabe que tempo é dinheiro para o usuário também, e até mesmo esforço emocional. Não pode ser tão difícil como, por exemplo, era o e-social para a Zélia, tá? Outros pontos. Os usuários são informados sobre todos os trâmites necessários, ou seja, ele não leva um documento, chega lá, descobre que precisa levar outro documento ou que precisa fazer outra coisa. São informados com clareza e precisão sobre o tempo de espera eventual que ele vai ter que esperar para ter uma resposta. Entendem o objetivo do serviço. Gente, a quantidade de pessoas que acessam o serviço sem saber para que ele serve ou por que ela está fazendo aquilo é muito grande. Encontram canais acessíveis e suficientes para buscar informações ou para eventualmente reclamar sobre a atuação do órgão ou do serviço. Compreendem a linguagem. Gente, a gente acha que dificuldade de serviço digital é com tecnologia e muitas vezes, né, resumo da ópera, não é. Muitas vezes é uma linguagem que não comunica, é um juridiquês muito grande que uma pessoa comum não consegue entender, é uma regra de negócio muito difícil que só reproduz uma norma. Então, a linguagem cidadã é muito importante. E tem toda uma questão também de navegação, que essa se refere muito a design, muito a tecnologia, mas é importante também, mas não é a única, tá? Ou seja, é um padrão visual fácil de entender, uma navegação com facilidade, ele não tem que dar vários cliques, se alguns cliques podem ser substituídos.
E aí, gente, já caminhando para o final da fala, para a gente ter um tempinho de papo, como e quando ouvir os usuários, pessoal? Então, assim, ouvir os usuários é essencial, né? Acho que isso já ficou claro, para identificar onde estão os pontos de dor e o que pode ser melhorado. Mas em que momento? Muita gente faz essa pergunta para a gente, que horas que eu escuto? Eu escuto o meu usuário antes de eu desenvolver um serviço, quando ele já estiver pronto eu testo, ele já está disponível, eu posso fazer pesquisa ainda, eu posso fazer um estudo sobre a experiência? Pode. Aqui, essa imagem é de um livro da ENAP sobre design etnográfico, e eu acho ele bem interessante, que aqui é muito aplicado à política pública em geral, mas aqui mostra que em qualquer desses momentos numerados, esses círculos, é possível fazer uma pesquisa e um estudo sobre a experiência do usuário. Desde antes de você elaborar o serviço, ou mesmo para você ter ideias sobre o que deve ser feito, como para testar um protótipo. Muitas vezes você está num desenvolvimento inicial, mas já quer testar, então vale muito a pena fazer. No momento que ele já está pronto, prévio ao lançamento, a gente também faz bastante, é possível, e depois que ele já estiver em execução, também é possível, que é o caso do E-Social, que já estava disponível há um bom tempo, e a gente fez pesquisa com eles, e ele vem sendo aprimorado continuamente. São vários os tipos de pesquisa, não vai dar tempo da gente entrar aqui, mas você tem pesquisa quantitativa, você tem pesquisa qualitativa, cada um tem os seus prós e contras, seus benefícios e riscos, que vale muito a pena. Se for possível casar os dois num espaço curto de tempo, vale a pena, tá? E aí vale a pena pensar. Então, por exemplo, a quantitativa vai apontar o que o pesquisador sabe que não sabe. Então, por exemplo, eu quero saber exatamente o que as pessoas estão achando dessa etapa da minha solução. Então, é possível fazer uma pesquisa quantitativa com um questionário, alguma coisa assim. Mas muitas vezes a pesquisa qualitativa pode trazer uma maior riqueza de informações, indicando coisas que muitas vezes o usuário, o gestor, o dono do serviço sequer imaginava, que era uma dificuldade dos seus usuários. Então, assim, são prós e contras aqui que valem ser considerados, tá? Outro ponto sobre os tipos de pesquisa, essa é uma imagem que eu achava interessante, é que, em geral, uma pesquisa quantitativa, ela envolve a escuta de muita gente, acho que vocês podem ver aqui que tem vários bonequinhos, para trazer algumas ideias, que são muito boas, mas são muito pontuais. A qualitativa, em geral, você ouve menos gente, mas, em geral, você tem uma maior profundidade e uma maior quantidade de insights, muitas vezes. Então, é algo que dá para calibrar aí e fazer sempre que é possível. Quanto a instrumentos possíveis, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, a gente tem métodos e instrumentos que a gente chama de design centrado no ser humano, ou seja, foca nas necessidades individuais das pessoas que estão usando aquilo, e aí a gente pode fazer, e a gente faz bastante. Entrevistas individuais, a gente conversa com voluntários, com pessoas, a gente faz testes de usabilidade, então coloca a pessoa para usar aquele aplicativo, aquele sistema, e a gente observa, né? Então, tem tanto teste quanto o shadowing, que a gente fica observando o que as pessoas estão fazendo, e até mesmo a avaliação da satisfação e surveys online também são possíveis de serem realizados. Outros métodos também que dão uma riqueza ainda maior para a elaboração, para a compreensão da experiência dos usuários, são o que hoje em dia está sendo chamado que é um design centrado na humanidade, ou seja, vai concentrar não apenas a necessidade individual, mas também nas necessidades coletivas e impacto para a sociedade. Então, aí a gente tem um mapeamento da jornada e do contexto, a gente vai identificar questões, muitas vezes, socioeconômicas, culturais, que estão presentes na jornada mais plena, e outras ferramentas também, incluindo até a mesma cocriação, que é muitas vezes o trabalho em grupo, de oficinas, de ideação, para conseguir pensar ali naquelas soluções que estão sendo disponibilizadas. E aí, já para finalizar, pessoal, e a gente fica aí com mais pelo menos 15 minutos para a gente conversar, se o esforço vale a pena, gente, porque a gente não está falando de algo rápido. Muitas vezes é até muito rápido, mas não é automático, né? Não é um instalar dos dedos e você tem dados e você conhece os usuários e conhece a experiência deles. Mas quando a gente pensa se vale a pena ou não, aí é algo que eu acho que vale a pena a gente questionar e trazer alguns dados relacionados àqueles serviços sobre os quais eu contei algumas histórias no começo. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, sobre o E-Social. Em 2019, antes da gente fazer algumas melhorias, depois da gente ter feito pesquisa com os usuários, a gente fez um survey para tentar identificar o que as pessoas achavam da experiência no E-Social. Naquela época, 44% dos usuários
achavam a experiência satisfatória, boa, excelente. Ou seja, a gente tinha uma proporção muito grande de pessoas achando a experiência ruim. Em 2020, depois de algumas melhorias implantadas, essa proporção subiu para 74%. Então, satisfação, a experiência melhorou a partir do momento que a gente analisou, conheceu a experiência e fez alguns ajustes. Então, nisso, campos foram eliminados, a linguagem foi simplificada, funcionalidades foram criadas e, principalmente, o principal resultado é que milhões de usuários passaram a gastar menos tempo na interação mensal com aquele sistema. Sobre o passe livre, a gente fez já algumas pesquisas e a gente conseguiu avançar bastante, melhorando a acessibilidade, diminuindo campos de formulário, eliminando o envio de cópias físicas, né, no papel, e com isso o serviço ficou muito mais simples e acessível para o seu público-alvo. Sobre o seguro-desemprego e a CTPS, é um caso super simbólico para a gente, porque a gente fez as pesquisas antes da pandemia, no fim do ano passado, antes mesmo do lançamento da CTPS digital. E naquele momento surgiram várias questões de design, navegação, para melhorar a experiência mesmo no aplicativo, mas um ponto que foi destacado pelos usuários, que antes a gente não tinha tanta consciência, era de que o governo federal tinha vários aplicativos para o trabalhador. E que, na verdade, uma grande necessidade que esses usuários tinham era de reunir o serviço para o trabalhador em um único aplicativo. E isso a gente percebeu já no fim do ano, e esse ano chegou, várias mudanças estavam sendo feitas, e no meio da pandemia foi possível integrar o seguro-desemprego na CTPS, que foi algo que beneficiou muita gente que precisou acessar esse serviço. E um último que está em andamento, que eu não comecei no começo, é que a gente vem testando e fazendo uma avaliação contínua da prova de vida do INSS, que a gente está com um piloto, que ela vai passar a ser digital, né? Vai poder se fazer pelo aplicativo. E quando a gente começou esse piloto no fim de agosto, início de setembro, a nota do aplicativo na loja foi muito baixa, as pessoas tiveram muita dificuldade de fazer, e já nos primeiros dias de teste, de acompanhamento de alguns usuários, a gente percebeu várias coisas que davam para ser feitas. Então, disponibilizar a câmera traseira, colocar alguns comandos de voz, enfim, várias coisas foram ajustadas, e cerca de um mês depois, a nota do aplicativo aumentou muito, porque a gente conseguiu implantar essas melhorias de UX mesmo, de melhoria da experiência do usuário. Gente, essa a minha fala. Então, basicamente, a minha mensagem aqui é de que vale muito a pena ouvir, conhecer, dedicar esforço, mesmo que sejam testes rápidos, simples, com custo muito baixo, que é possível fazer. Então, vale muito a pena para a prestação de qualquer serviço. E, principalmente no setor público, a gente precisa muito disso. E a gente vem não só fazendo, mas tentando levantar muito essa bandeira de que é possível fazer a um custo baixo, que vale a pena, não só para a administração, para o Estado, mas principalmente para os usuários que acessam serviços públicos. Estou aberta a pergunta, comentários. Wilson, por favor, se quiser abrir os microfones ou checar, me falar se no chat tem alguma coisa, estou à disposição. Bom, Luana, vamos aqui pegar duas perguntas primeiro, aí nós vamos abrir os microfones. O doutor Ângelo, ele fez uma pergunta sobre a questão de mudanças, se elas foram prototipadas e testadas. Doutor Ângelo que fez essa pergunta. Posso responder ou você já quer fazer outras? Eu já vou responder, Ângelo. E aí, Wilson, você avalia se tiver outras, se reúne e se abre o microfone. Sim, tem mais uma depois dessa. Tá. Como é que a gente funciona, então? Que eu falei muito mais da teoria e menos de como a gente opera, né? Então, hoje, a Secretaria de Governo Federal, meio que, ela presta serviços para todos os órgãos do governo federal que prestam serviços para a população. Então, a gente apoia os órgãos, os outros ministérios, a digitalizar seu serviço. Então, a gente tem tecnologia que a gente disponibiliza sem custo para os outros ministérios, e a gente também tem esse trabalho de análise da experiência dos usuários nesses serviços. Então, varia muito, a gente desenha os projetos de pesquisa muito de acordo com a necessidade daquele serviço. Então, a gente tem, por exemplo, um serviço como o e-social, que já surgiu digital há mais de 5 anos, já estava disponível,
e aí a gente entrou para testar e conversar com os usuários para entender quais eram as dificuldades deles, e aí foram feitas as mudanças. Então, é uma parceria, no caso do social, por exemplo, é uma parceria com, na época, não, 2019 o Ministério já tinha se unificado. Então, é a Secretaria Especial do Trabalho, que está dentro do Ministério da Economia, mas a gente tem o SERPRO, que é o desenvolvedor, no caso do social. Então, a gente foi desenhando o projeto junto com eles, porque a gente precisava gerar sugestões que seriam incorporadas ao backlog do desenvolvedor e que ele entendesse e conseguisse realmente desenvolver de acordo com o gestor também, que é o dono do serviço. Então, muitas vezes a gente tem conversas com vários atores aí. Então, tem serviços de alguns ministérios que é prestado ou oferecido por um fabricante contratado, licitado, não é necessariamente o certo. Então, no nosso caso, a gente lida com uma realidade muito ampla, que pode ser fábrica de software, pode ser o certo, tem a data prévia, então a gente conversa assim. E dependendo do serviço, muitas vezes a gente testa protótipo, muitas vezes a gente testa ou faz pesquisa sobre uma solução que não tem nem protótipo, para levantar ideias. Então, por exemplo, a gente já fez pesquisa, já conversou com usuários, de um serviço que o órgão ainda ia pensar o aplicativo. Então, queria saber dos usuários o que eles precisavam naquilo e tal. Então, a gente fez esse levantamento. E aí, a gente muitas vezes testa protótipo, a gente pode testar a versão em homologação, ou pode testar um sistema já implantado, como no caso do social e outros também. Então, só para você ter uma ideia, hoje a gente vem criando expertise e capacidade para tentar fazer pesquisa sobre os vários serviços e apoiar esses órgãos. Muitas vezes a gente não sabe, mas a gente aprende, a gente faz parcerias para aprender e para tentar levantar as informações que sejam úteis e que diminuam os custos desse desenvolvimento também. O próximo a perguntar ali é o Leonel Oliveira. Os microfones já estão todos habilitados aí para as pessoas terem as participações, tá bom? Tá bom. Boa tarde, então vou aproveitar aqui. Meu nome é Leonel Oliveira, sou pesquisador, inclusive, da SMEC, né, e com o Dr. Ângelo também. Luana, parabéns pelo seu trabalho. O que eu achei interessante, eu gostaria de ter uma ideia, era se vocês utilizam alguma escala para avaliação desses serviços digitais, né, dessa avaliação do usuário. Porque, assim, existe uma escala que é muito voltada para a área de prestação de serviço, que é a Serviqual, mas ela é mais presencial, entendeu? Se vocês têm alguma que dá esse olhar mais digital para os serviços prestados. Leonel, a gente vem, além da coordenação que eu tô, que a gente vai muito a campo fazer as pesquisas, a gente tem uma outra coordenação no departamento que eu trabalho, que é totalmente voltada para pensar avaliação e mensuração de dados. Então, a gente vem ali trabalhando, pensando já há um tempo sobre as escalas que a gente utiliza. A gente vem utilizando bastante a escala de 5 pontos de avaliação sobre a experiência, mas a gente vem trabalhando mais para tentar levantar mais dados específicos sobre elementos que compõem essa experiência. E a gente vem melhorando esses métodos para levantar esses dados mais qualificados. Então, por exemplo, além da de 5 pontos para analisar a experiência, do modo geral, a gente tem uma outra questão para a pessoa analisar em 5 pontos também o tempo que ela levou para aquele serviço ser de fato prestado. Para ela analisar também em 5 pontos a qualidade da linguagem utilizada. Assim, são alguns componentes que a gente imagina que sejam os componentes para uma experiência satisfatória. Então, a gente vem criando e conversando sobre esses métodos. A gente tem uma parceria, um termo de cooperação já há alguns anos com a Universidade de Brasília, que vem nos ajudando, não só com esses métodos de pesquisa, de entrevista, tudo isso, mas para pensar esses métodos também mais quantitativos, para a gente levantar o máximo de dados possíveis e mais qualificados e estar sempre melhorando esses métodos. Só uma pergunta. Quando você fala dos 5 pontos, é como se fosse uma escala de satisfação, né? Satisfeito a insatisfeito. Isso, né? Que vai do muito insatisfeito ao muito satisfeito e com um ponto neutro. Tá bom. Obrigado. Luana, boa tarde, pessoal. Leonel é um grande pesquisador aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, é formador da escola do tribunal e também está à frente de uma das linhas de pesquisa, inclusive sobre inovação. Não é isso, meu caro Leonel?
É um orgulho para nós, Leonel, a prata da casa. Luana, eu queria dizer, te agradecer e parabenizar, na verdade, porque é difícil sintetizar tantas informações em um tempo que a gente propôs, mas eu acho que você cumpriu bem essa ideia de trazer para nós a sua experiência e com muitas informações. Claro que com gosto de quero mais, isso me parece bom, porque a ideia que nós temos é que essa formação que nós estamos trazendo das oficinas, elas possam realmente ser apresentadas posteriormente num pool de formação que realmente seja com horário adequado, com tempo, a carga horária adequada, e a gente vai conversar um pouco sobre isso e tomara que tudo isso dê certo logo em breve, porque eu acho que as oficinas têm sido muito legais, só tenho boas notícias em relação a elas. A questão da experiência do usuário me preocupa muito, na verdade, me interessa e ao mesmo tempo me preocupa, porque afinal de contas a gente está na organização do evento, né? Desde a concepção até a execução, muitas mãos reunidas, né, para levar adiante. E uma coisa que eu fixei bem na sua fala é que muitas vezes nós temos a ideia da experiência do usuário em uma etapa, né? em um aporte, em uma conexão, quando na verdade você precisa entender todas as conexões, né? Todas as conexões, todos os pontos de contato, e você se referiu especificamente a um signo diferente desse, mas, enfim, todos os pontos de contato precisam ser avaliados para saber, na verdade. Então, se nós estamos aqui nessa oficina, né, como chegamos até aqui, né? Qual foi o primeiro momento do contato do fórum e todo o desenvolvimento até a gente chegar aqui, o pós, na verdade, quando a gente vai emitir os certificados e tudo mais. Então, fixei bem isso, porque às vezes a gente quer ter uma ideia muito mais simplória ou não observar todas as etapas de contato. Isso, para mim, é muito significativo. E um pouco depois do fórum, eu queria até trocar uma ideia com você para a gente, sabe, tentar avaliar melhor a participação de todo mundo e a gente ter feito uma avaliação toda a noite para que logo no outro dia a gente possa melhorar. Portanto, parabéns. A experiência do usuário é absolutamente importante, né? A gente, às vezes, quer melhorar o nosso próprio ambiente de trabalho sem se preocupar muito com o outro, não é? E aí você fala muito bem da questão da empatia. E se não houver dessa forma, eu posso melhorar o meu processo de trabalho, o meu ambiente de trabalho, e isso é bom que se faça, na verdade, mas aquele que nos procura provavelmente pode ter visto piorado a sua experiência no serviço, né, que então ele busca. Então, muito bacana, só para registrar essa nossa preocupação e que nós tenhamos sempre em mente o outro, né, que nos procura para a gente poder melhorar o nosso serviço. Bacana, parabéns, excepcional. Ângelo, fico super feliz pelas suas palavras e eu acho que esse é um ponto importante, né? E é algo que é importante que a gente tenha consciência quando a gente está falando de transformação digital, né? Porque a transformação digital muitas vezes pode melhorar muito para dentro, mas não necessariamente melhorar para fora, para esses usuários. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e pense nisso, como é que a gente pode melhorar isso. E aí, Ângelo, eu não sei se tem mais perguntas, mas assim, hoje a ideia da fala foi muito fazer algo mais inspiracional mesmo, para vocês verem que vale a pena fazer, não é impossível fazer, mesmo sem contar com parcerias externas, sem contratar consultorias, muitas vezes é possível fazer, mesmo que seja pequeno, mas se quiser contar com apoios externos, você tem universidade, você tem consultorias que podem apoiar também nesse trabalho, mas é importante que eu acho que os órgãos que prestam serviço de forma geral pensem nisso, saibam que é importante pensar nessa experiência e pensem formas de entender o melhor possível os seus usuários, nem que seja apenas com um questionário eletrônico, entendeu? Tem muitas formas, hoje tem muitas formas de se levantar dados sobre isso. Aproveito para fazer uma propaganda, se vocês tiverem mais interesse sobre como fazer pesquisa com usuários de serviços públicos, mais especificamente, eu e a minha equipe, a gente montou um curso virtual que está gratuito e disponível na ENAP, na Escola Virtual da ENAP. Qualquer pessoa consegue fazer. Ali eu acho que é mais para quem realmente quer fazer. Então, ele tem técnicas sobre como começar, como finalizar, como convencer para fazer. Então, se vocês tiverem mais interesse, fiquem à vontade. Luana, sobre a apresentação que você fez, os slides vão ficar disponibilizados para os participantes? Eu posso disponibilizar, sim. Wilson, você me fala se eu disponibilizo para você ou por e-mail, eu posso encaminhar, sim. Doutor Ângelo, melhor da doutor Ângelo, você entra em contato com ela, né, para a AMB, Será um prazer. disponibilizar.
Será um prazer, meu caro Wilson. Luana pode encaminhar para a gente e a gente faz essa discussão já agradecendo a gentileza de Luana. Só para dizer também, eu aproveito para fazer outra propaganda da própria ENAP, minha cara Luana, porque vem aí a Semana de Inovação, né? Sim. E é um evento absolutamente imperdível. Faço questão de dizer isso, por favor, não percam esse evento, que é, sem desmerecer qualquer outro evento, inclusive o nosso, afinal de contas, estamos no evento do Laboratório da MB, mas esse evento da a Semana de Inovação promovido pela ANAP, com vários parceiros, é algo assim absolutamente imperdível, e eu digo que, por favor, se dirijam ao site da ANAP e façam a sua inscrição lá imediatamente. E muito legal, Luana, depois eu gostaria que você me mandasse aí o endereço para a gente divulgar para todo mundo, né? Porque seguramente todos nós temos interesse em conhecer mais, e essa, de fato, é a proposta. Bom, eu pergunto... Ângelo, fico super feliz de você comentar sobre a semana. Vou estar lá também. A semana é quase que sinto quase como uma das mães dela, porque eu me envolvi desde a primeira edição, sou super fã do evento, e esse ano está ainda mais acessível, né? Vai estar tudo online, então vai ser muito legal, sim, quem tiver interesse. Tem muitos temas legais, muitas pessoas bacanas também falando. Luana, o pessoal está perguntando aqui no chat qual é o endereço lá do seu curso. Você pode colocar aí para a gente, se você Vou tiver colocar aí à agora, mão? deixa eu só copiar, pegar ele aqui rapidinho, que eu não lembro Tá. dele de qual, mas ele é fácil. Pessoal, nós temos alguma outra colocação aqui, alguma complementação das informações para a nossa querida Luana? A Vanessa fez uma pergunta. Vanessa, você quer fazer a pergunta em áudio? Pode ligar seu microfone, por favor. Ativa seu som, por favor. Obrigada. Posso falar agora? Sim, por favor. Obrigada. Eu queria saber da Luana, por gentileza, se você já participou, Luana, de alguma experiência do usuário em que esse usuário não seja um usuário ativo, como é o caso que você disse do pessoal que procura o e-social, passe livre, enfim, mas quando é um usuário, vamos dizer assim, passivo, quando ele é procurado pelo setor público. É Vanessa? Deixa Isso. eu ver aqui. Vanessa, seguinte, como é que a gente faz para conseguir voluntários para testar, né? Na verdade, a gente depende varia muito de acordo com cada serviço, né? Mas a gente tenta ser bem criativo, assim, para conversar com as pessoas. Em geral, a gente busca as pessoas para conversar. É claro que muitas vezes a gente disponibiliza surveys, dependendo, quando a gente pode avaliar um sistema, a gente deixa lá um link com o questionário para a pessoa avaliar aquela experiência, mas muitas vezes a gente faz também uma busca ativa de pessoas com quem que a gente quer ouvir. Então, por exemplo, na época da pesquisa da CTPS, a gente algumas pessoas da minha equipe mesmo, a gente ia para a rodoviária conversar com trabalhadores. E aí muitas vezes algumas pessoas não queriam, mas muitas pessoas conversavam com a gente. E a gente pedia para usar ali, ver um protótipo no celular e tal. Muitas vezes a gente fazia assim. Tem vezes, quando são perfis mais específicos, por exemplo, a gente já fez pesquisa sobre o alistamento militar. O alistamento militar é muito específico. Você não sai na rua e vai achar um menino que está exatamente naquele naquele ano, fazendo 18 anos. Então, aí a gente fez uma chamada pública, compartilhou, falou, gente, a gente precisa conversar com jovens que estão fazendo 18 anos, e a gente conseguiu alguns voluntários. Com a pandemia, a gente abriu uma chamada nacional, que até repercutiu em vários jornais, pedindo pessoas para se cadastrarem como voluntários. Então, a gente conseguiu uma base com alguns e-mails, aí a gente pegou algumas informações básicas dessas pessoas, tipo faixa etária, porque, por exemplo, a gente sabe que se a gente vai fazer uma pesquisa sobre INSS, a gente provavelmente vai precisar de pessoas mais idosas. Se é estudante ou não, tem alguns serviços que são para estudante. Então, a gente pegou alguns dados básicos e muitas vezes, quando a gente precisa de voluntários nesse período de pandemia, que não dá para a gente ir para a rodoviária, a gente entra em contato. Esse tipo de pesquisa que a gente faz, muitas vezes dá um trabalho logístico para a gente, da gente ficar entrando em contato e tentando a participação
de voluntários, mas em geral a gente consegue um retorno bem interessante, assim, sabe? De pessoas Qualidade, né? de qualidade e muitas vezes distribuídos no Brasil inteiro. Então, da prova de vida digital do INSS, eles tinham um cadastro dos beneficiários. Então, a gente mandou SMS e a gente foi buscando voluntários, assim, sabe? Acabou que a gente conseguiu fazer com voluntários do Brasil todo. Então é isso, assim, a gente precisa ir pensando de acordo com cada... Por exemplo, já tiveram vários serviços que antes você tinha a agência física, né? Então, por exemplo, aí a gente ia para a agência. Antes da pandemia, sempre que a gente precisava fazer pesquisa com o INSS, que a gente já fez vários, em parceria com eles, a gente ia para a agência, porque a gente sabe lá que lá tem beneficiário deles, né? Então, assim, aí a gente precisa pensar de acordo com os serviços que são prestados, né? Se você tem um locus para achar essas pessoas, se você pode ir para um lugar de alta circulação e vai ter essas pessoas como trabalhador você acha em vários lugares, ou se é mais nichado, aí você precisa pensar uma forma de alcançar essas pessoas. Tá, Esse é o principal desafio de fazer pesquisa, é isso, é conseguir fazer esse recrutamento. Quando eu te perguntei, eu pensei na justiça, no jurisdicionado, aquele que é procurado pela justiça, seja através de uma citação, através de uma intimação, e mais agora com as comunicações pela via eletrônica. Então, quando a justiça ela abre pesquisas para as pessoas responderem, fica uma coisa muito restrita ainda. Eu acho que não tem um alcance tão grande. Né? Então, por isso que eu te perguntei dessa sua experiência, mas obrigada. Entendi. Porque eu acho que a nossa realidade, vocês lidam com públicos diferentes, né? Tipo, tem a pessoa que é acionada, tem a pessoa que demanda justiça, então são cenários diferentes, assim. Mas é possível pensar, refletir sobre isso. Só aproveitar, só para compartilhar, quando a gente fazia pesquisa de satisfação do usuário aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, a gente encaminhava pela lista de e-mails que a gente tinha, que a gente colhia pelo sistema Punch. A gente tinha, em média, 2.500 respondentes por ano, mais ou menos, mas a base era bem maior mesmo de usuários cadastrados, mas era a média que a gente tinha de respondentes, mas isso, da base que a gente tinha, né, dos dados que a gente tinha, mas essa questão aí de desconhecido, desaparecido, é bem mais complexa mesmo. Uhum. Geralmente a taxa de retorno é baixa mesmo, né? É isso em qualquer tipo de pesquisa, principalmente as enviadas por e-mail, que hoje em dia as pessoas usam cada vez menos, né? Então a gente também passa por isso. Tem algumas que a gente tem uma taxa bem baixa. Muitas vezes o que a gente tem feito é usar essas bases para mandar uma pesquisa e depois perguntar para ela: você topa conversar com a gente? Então, aí, às vezes, para a gente fazer uma conversa mais aprofundada, a gente já vai nessa pessoa que já se disponibilizou. Então, isso é algo que a gente tem feito, assim, porque aí, às vezes, a gente realmente consegue fazer essa conversa e ter mais profundidade ali naquelas dificuldades, nas questões que a pessoa enfrenta. Uhum. E nessas pesquisas é possível usar um intermediário, usar pessoas intermediárias do próprio órgão para fazer essas pesquisas? Na verdade, a minha equipe, eu acho, não sei se é essa a sua pergunta, mas eu acho que talvez a gente figure mais como intermediário, porque, na verdade, a gente em si não presta um serviço para a população. Na verdade, é um outro órgão, então, por exemplo, é o Ministério da Cidadania ou o Ministério outro qualquer que está prestando um serviço, que tem um aplicativo e precisa do nosso apoio para a gente testar ou para a gente fazer pesquisa. Não que eles não pudessem fazer, podem, mas muitas vezes é bom ter um terceiro ou um intermediário, porque não tem um vínculo tão grande assim, com aquele serviço prestado, e muitas vezes o usuário se sente mais à vontade para falar mal, para falar bem, porque a gente fala, olha, pode falar o que você quiser aqui, a gente vai registrar apenas para fim de pesquisa, isso não vai impactar o serviço que você está demandando, o seu processo, nada disso, entendeu? Você vai ser preservado. Então, eles ficam muito, muito à vontade. Então, isso é algo que funciona no nosso caso, né, do governo federal, do executivo. Obrigada. Legal. Gente,
Então, estamos caminhando aqui para o nosso grand finale, não é? Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguma última intervenção, Luana? Me permita aqui fazer essa pergunta, alguma coisa a mais ou encerramos? Querendo ficar mais, né? Nós vamos encerrar, porque, afinal de contas, Luana cumpriu o seu compromisso conosco, muito gentilmente. E a gente queria agradecer muito, em nome da organização, Luana, a sua participação. As oficinas têm sido muito legais. E esse gostinho de quero mais já era previsível, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe realmente que a gente precisa compreender a ideia, não é? E como você está falando, né? Instigar, não é? Incentivar a buscar outras informações, e também já nos deu aqui a possibilidade. A André está com a gente aqui na oficina, André Tamura, da UIGOV. A André fez a oficina ontem, Design Thinking, também foi muito legal. Eu disse a ele que ele se superou, também em razão do tempo, não é? Conhecemos bem a qualidade do André também, mas se superou em razão do tempo. Então, foi muito bacana, porque nós sabemos o quanto é importante esse instrumental, né? Para que a gente possa, cada vez mais, ter outras competências, ganhar outras habilidades, para poder inovar com mais segurança, né? Compreender melhor todos esses métodos, e a experiência do usuário é algo assim absolutamente importante, porque não adianta inovar para o próprio umbigo, né? Como diria, né? A gente precisa compreender realmente como inovar para o outro, né? E tornar o nosso serviço mais... ganhar mais legitimidade, inclusive, na medida que a gente oferece um serviço melhor, né? E é aquela ideia que você destacou bem, da geração de valor para o outro, né? Para a pessoa, né? Que vem até o seu serviço. Portanto, eu queria agradecer muitíssimo, Luana, pela sua participação, agradecer a todos os colegas que ficaram conosco até agora. Realmente foi um prazer muito grande passar essa tarde com vocês. Amanhã a gente tem mais Fórum Nacional de Inovação a partir das 14 horas, e a gente vai lançar um desafio à magistratura. Amanhã, a vice-diretora do Laboratório de Inovação, Kate Saboia, juíza do Rio Grande do Norte, estará no comecinho do Fórum Nacional para lançar um desafio à magistratura. E eu não posso falar mais nada do que isso, porque as informações serão dadas pela Kate, mas vai ser absolutamente interessante, tenho certeza absoluta que todos nós vamos poder participar também dessa nova ação do Laboratório de Inovação. Luana, eu passo a palavra para você fechar aí a nossa oficina, né? Muitíssimo obrigado, tá? Obrigada, Ângelo. Pessoal, só tenho a agradecer ali, estou vendo aqui os elogios no bate-papo, fico super feliz de ter conseguido compartilhar, passado a mensagem para vocês, que vocês tenham gostado. Sigo à disposição porque vocês precisarem, se vocês tiverem dúvidas sobre outras coisas do departamento também, posso fazer a ponte com os outros colegas. André, fico super feliz de te ver aqui, super honra de te ter aqui me ouvindo, super parceiro também, já de muitos anos, e agradeço, pessoal, só gratidão mesmo. E bom trabalho aí para vocês. Ângelo, parabéns pelo evento. Estão arrasando aí. Fica muito feliz de ver esse tema da inovação sendo levado para muitos fóruns, muitas esferas. Eu acho que é nosso papel como servidor público. Fico muito feliz. Obrigada, pessoal. Legal, Luana. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Wilson, a MB toda aí que está conosco aqui também no backstage. Muito obrigado por tudo. Uma boa noite para vocês. Bom descanso e até amanhã, às 14 horas, no Fórum Nacional. Beijão bem grande. Wilson, obrigada, viu, pelo apoio. De nada, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã estamos juntos. Ótima palestra, bom descanso. Até amanhã. Tchau para todos. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, Wilson. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, doutor Anjo. Foi um prazer mais uma vez. Da mesma forma.